Vamos conversar agora sobre notação nas grandezas físicas, tanto escalares quanto nas grandezas físicas vetoriais. Como a gente viu, grandeza física escalar, para ser caracterizada, basta a gente informar a intensidade. Por exemplo, imagine que eu vá no açougue e compre 8 kg de carne. Dizemos então que a massa da carne é igual a 8 quilogramas. Ok? Então, isso é um padrão que nós vamos adotar a partir de agora quanto à notação. Intensidades sempre vão ser representadas por meio de letras. Então, letras sempre representam intensidades. Letras sempre são igualadas com um número acompanhado de uma unidade de medida. Agora, grandeza física vetorial. Vamos supor que um corpo saia desta posição e venha para esta posição. Por exemplo, por meio dessa trajetória aqui tracejada. Podemos representar aí um vetor para caracterizar esse deslocamento vetorial. Lembre-se, deslocamento vetorial indica da onde o corpo sai até onde o corpo chega. Tá legal? Então aqui está o meu bom e velho deslocamento vetorial. Esse deslocamento vetorial, nós podemos dar um nome para ele. Por exemplo, deslocamento vetorial D. Então vamos colocar aqui o D. Só que tem uma coisa, D é uma letra. E letras, a gente viu, só representam intensidades. E o deslocamento vetorial não é só intensidade, é intensidade, direção e sentido. Então surge a necessidade de a gente criar um novo símbolo, que é a letra com um vetorzinho em cima sempre para a direita. Pegou uma letra, viu que tem vetorzinho em cima para a direita, isso se trata de uma grandeza vetorial. Ok? Então, como é que a gente lê esse D com vetorzinho em cima? Deslocamento vetorial D. Ok? Bom, vamos supor agora que um outro corpo saia da mesma posição e venha, por exemplo, daqui até aqui. Tá? Qual o caminho? Por exemplo, esse daqui. Então, saiu dali e veio dali até aqui. Podemos, mais uma vez, representar o deslocamento vetorial. Aqui está o bom e velho deslocamento vetorial sendo representado por meio do vetorzinho. Tá certo? Nesse caso, representei aí esse deslocamento vetorial com a tinta azul. E podemos chamar esse deslocamento de deslocamento D1 para diferenciar. Esse é o D, esse é o D1. Agora, mais uma vez, como é uma grandeza vetorial, coloco o Dzinho com o vetor. Existe uma outra maneira da gente caracterizar um deslocamento vetorial. Por exemplo, o deslocamento vetorial D. Nós podemos caracterizá-lo por meio do vetor, mas existe um outro caminho, que é analiticamente, ou seja, escrevendo. Você faz assim. Você vai pegar o D com um vetor em cima, porque você quer caracterizar o deslocamento vetorial, e abrir uma chave. Tá certo? E aí dentro dessa chave você vai informar qual é a intensidade do deslocamento vetorial, qual é a direção do deslocamento vetorial e qual é o sentido desse deslocamento vetorial. Nesse caso, D é horizontal, então a direção a gente fala que é horizontal. E o sentido o do D, o deslocamento vetorial D é para a direita, então aqui a gente coloca que o sentido é para a direita. Certo? E aí só falta falar a intensidade. A intensidade, lembre-se, é só uma letra. Então vamos colocar D. Vamos supor que eu meça essa distância aqui de por exemplo, 2 metros. Tá? Que fique claro que eu chutei, nesse caso aqui podia ser qualquer valor. Então, que fique claro. D com vetor, como é que você lê? Deslocamento vetorial D, é uma grandeza vetorial. D sem vetor é a intensidade desse deslocamento vetorial D. Existe uma outra maneira de representar só a intensidade. Qual que é? É você pegar
a letra com vetor em cima e colocar essas duas barrinhas, que são chamadas de módulo. Tá? Módulo é sinônimo de intensidade daquela grandeza vetorial. Ok? Bom, agora vamos pensar algumas coisinhas. Vamos pensar no deslocamento vetorial D e deslocamento vetorial D1. Eu posso dizer que a intensidade do deslocamento vetorial D é igual à intensidade do deslocamento vetorial D1? Bom, se você olhar o tamanho, tá? Eles são parecidos. Vamos supor que os tamanhos são iguais. Se os tamanhos são iguais, isso daqui que eu falei é verdade. Por que é verdade? Porque a intensidade desse deslocamento vetorial D é igual à intensidade do deslocamento vetorial D1. Perfeito? Agora, outra coisa. Vamos escrever isso aqui agora. Ó. D com vetor em cima é igual a D1 com vetor em cima. O deslocamento vetorial D é igual ao deslocamento vetorial D1? Pessoal, muito cuidado. A resposta para essa pergunta é definitivamente não. Isto daqui não é verdade. Por que não é verdade? Porque para duas grandezas vetoriais serem iguais, elas têm que ser iguais em intensidade, direção e sentido. E aqui elas têm sentidos opostos. Tá certo? Quer ver um outro exemplo? Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma grandeza vetorial, abrindo um boxinho, né? Um boxinho aqui. Vamos supor que a gente tem uma grandeza vetorial assim e outra grandeza vetorial assim. Essas duas grandezas vetoriais são iguais? Não. Porque para ser igual, tem que ser igual a intensidade, direção e sentido. Aqui, mais uma vez, tem sentidos opostos.